Meu nome é Jennifer Baiana, trabalho na CIA Letra Jovem há mais de 5 anos. Iniciei a minha história com a CIA Letra Jovem ainda no ensino médio, quando eu estava do outro lado da linha. Como aluna, como espectadora das peças, a gente tem tudo de uma forma muito superficial. E desde o primeiro contato, era sempre muito visível a atenção que a gente tinha de toda a equipe da Letra Jovem. Primeiro contato com Jefferson, os olhos nos olhos, ao falar de um espetáculo, como um todo. Os professores do curso. Quando eu atravessei e comecei a trabalhar dentro da CIA Letra Jovem, eu consegui perceber duas coisas. Primeiro, todo o trabalho que existe por trás do que a gente recebe como espetáculo, toda a correria, toda a parte de ensaios, que vai muito além do que a gente consegue imaginar quando vê uma apresentação. Baiana, me fala sobre como que é o processo de criatividade, a sua intuição criativa quando você está construindo o personagem. Quando eu estou construindo o personagem, eu busco muita pesquisa em cima da obra, em cima do personagem. A criatividade envolve muito o estudo. Desde a história do personagem antes da obra acontecer, até o que acontece com o personagem depois. A partir dali o laboratório, que vai desde a forma, a gestualidade do personagem dentro da época em que acontece, a proposta de interpretação, que o Jeffer ou a direção vai dizer se está baixa, se está exagerada, até que fique... Baiana, você costuma trazer coisas, ideias, quando você está construindo um personagem, sobre alguma vivência que você teve? Você costuma trazer para a direção? Ou você espera ser dirigida e a direção te conduz? Não, a gente sempre faz as nossas propostas, não só de interpretação, mas nas cenas em si. As experiências a gente sempre coloca nos personagens aquilo que é cabível. Faz parte do nosso laboratório também, quando não são nossas experiências, são experiências de pessoas que estão dentro do que é cabível para o personagem. É gostoso brincar em cena, o momento do ensaio é o momento de brincar, que é uma forma de propor, e dali a direção vai decidir o que fica, o que não fica, o que aumenta, o que diminui. Isso. Baiana, você teve a oportunidade de trabalhar na companhia, como você disse, você foi aluna do ensino médio. Isso. E os alunos que fazem o curso, eles têm essa oportunidade? Você foi descoberta por causa do curso que você fez? Ou você foi convidada antes de fazer o curso? Todos os alunos têm essa oportunidade. Eu sei porque eu tive. Quando inicia o curso, o Jeffer já avisava pra gente, ele sempre comentava que tinham alunos de dentro do curso que ficavam para a companhia, que tinham essa oportunidade de trabalhar com atuação, de trabalhar com arte. Eu não levei muito a sério, até o momento em que eu havia sido convidada para um personagem de dentro do curso, após a apresentação, e fui ficando para a companhia, que é algo que eu não imaginei que fosse possível, que eu não imaginei que fosse verdade. Eu me tornei aluna aqui da Arca de Noé em 2015. Apresentei o Curtiço, que foi a minha primeira peça, ainda não profissionalmente, mas já deu para sentir aquele primeiro frio na barriga de apresentar com uma plateia. Entrei para a CIA Letra Jovem, iniciei os trabalhos, consegui entender que o processo ia muito além do que eu já esperava, que vai muito além de ensaiar e apresentar, todo o processo de mesa que eu amo, todas as prosas, as leituras em grupo, a construção do personagem, a forma que acontece a direção, como o Jeffer literalmente direciona a gente, dá o caminho do personagem, a luz, os primeiros traços da construção. Para mim foi um processo muito importante. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer? E aí galera, tudo bem? Meu nome é Daniel Contreras e hoje eu fui convidado para falar sobre o Teatro Arca de Noé e a sua companhia CIA Letra Jovem, né? Do diretor Jeffer.
Bom, eu sou chileno, comecei a minha carreira aqui no Brasil justamente no Teatro Arca de Noé, na CIA Letra Jovem. Foi a primeira oportunidade de trabalho que eu tive, lá pelo ano de 2013, né? Acredito que o teatro ainda tinha um ano, né, que tinha mudado para cá, que tinha feito essa infraestrutura muito, como que eu posso te dizer, mística, mágica, né? Porque não tem em nenhum outro lugar do mundo um teatro que tenha esse formato de Arca de Noé. Esse aí o GF teve uma grande sacada fazer esse teatro aqui dessa forma. O Teatro Arca de Noé foi o meu primeiro trabalho. Eu estava falando sobre o idioma, né, que é uma coisa complicada quando o estrangeiro vem. Às vezes é complicado até para brasileiro que já mora aqui, né, e ele vem de uma outra região, né, tem um sotaque diferente, e vem para São Paulo já é um pouco difícil. Imagina para mim que eu sou estrangeiro, né, e ainda mais trabalhando com atores, né, que um dos princípios básicos, né, para você ser um bom ator é ter uma boa articulação, ter uma forma de falar sempre correta, né. Então aí o Jefferson teve bastante paciência para poder me orientar, e todos os meninos também. Eu fui bem acolhido aqui e graças a Deus aí depois comecei a trabalhar mais seguido e fazer outros projetos, e hoje vivo de música ao 100% desde aquela época lá que eu trabalhei aqui. Esse foi o meu primeiro trabalho, e aí eu descobri que sim podia, né, viver de música, e sim podia viver da minha arte. Vi o Jefferson levantar esse teatro, né, fazer todo esse... Eu falei, aqui no Brasil tem um futuro para isso. E não estava errado, deu certo, graças a Deus estou aqui. Ô Contreiras, você faz uma peça chamada Don Quixote? Sim, eu faço aqui no teatro, participo de uma peça muito bonita, que é o Don Quixote de la Mancha, uma das histórias mais bonitas da humanidade, que a humanidade já escreveu, já passou. É uma história que fala, né, sobre como que você pode lutar, né, pelos seus sonhos, pelo que você acredita, né, mesmo quando as outras pessoas acham que você é um louco, que você é um doido, né. É uma peça muito legal, que eu curto muito de fazer. Eu fico na parte musical, né, da peça, e é uma das experiências mais bonitas que eu tenho na minha vida, né, como artista. E você pegou o texto do Don Quixote e foi colocando música. Como que você compôs isso? Na época, nós trabalhamos com a Val, né, uma grande cantora aqui também da companhia, e nós sentamos aqui e começamos a assistir, né, aí eu comecei a descobrir como que é a montagem de uma peça de teatro, como que era a direção do Jefé, né, com os restos dos atores, e através dessa direção, através dessa observação, nós fomos compondo, né, músicas, trechinhos de músicas e coisas que tinham a ver com a levada da história do Don Quixote de la Mancha. E aí, Contreiras, e quando você faz um espetáculo, como que é feito o pagamento do cachê? Quando nós realizamos o espetáculo aqui na Arca, e também, né, ressaltar que o Teatro Arca de Noé não somente é existente, né, aqui dentro da Arca, mas também fazem teatro-escola, uma coisa que eu nunca vi na minha vida, é uma coisa espetacular, muito bonita por sinal, que é montar um teatro dentro de uma escola, dentro de um quintal de uma escola, montar um teatro, etc, etc. E aí nós realizamos as peças, né, realizamos o trabalho. Geralmente é sempre bem cedo, né, como é teatro-escola, umas 7 horas da manhã a gente tem que estar nas escolas. E após, né, o trabalho ser concluído, né, a gente recebe o nosso cachê, tudo bonitinho. É dessa forma que o teatro se sustenta, né. Bacana. O que você acha interessante falar com essa pandemia aí? Nós estamos agora em 2021, né, julho de 2021. Como que você está conseguindo, Contreiras? Está difícil? Está bom? Como que você tem sentido aí essa parada? Pô, cara, você vai me fazer chorar, cara. Essa é a pergunta que você faz, cara. Não, vamos lá. Então, a pandemia tem sido, né, um fator que tem atrapalhado o crescimento econômico de várias áreas, né? E especialmente a área dos artistas, né? Nós dependemos de eventos, dependemos de espetáculos, etc, etc, para que a gente possa viver, né, daquilo que a gente mais ama fazer, que é a nossa arte. Porém, eu, graças a Deus, além da minha vida profissional como músico, que faço espetáculos com GF, faço shows, canto em banda baile, etc, etc, eu também dou aula de canto
e de música, né, no geral. E isso tem me ajudado durante a pandemia, tem me deixado mais ou menos estabilizado, né, entre as aspas, porque realmente está sendo muito difícil para todos nós que vivemos da arte. Olá, eu sou a Ana Paula Bigato, eu sou atriz da companhia Letra Jovem. Primeiro eu conheci o Letra Jovem no ensino médio também. Eu devia ter uns 14 anos quando eu conheci o Jefferson, que é o diretor do Letra Jovem, e assisti os espetáculos e fiquei encantada. Nunca imaginei que um dia fosse trabalhar no Letra Jovem. Então resolvi fazer o curso e hoje sou atriz aqui da companhia. Comecei fazendo Capitães da Areia, Cortiço, e aí comecei a desenvolver os outros trabalhos, né? Hoje em dia estou em vários espetáculos. E aqui dentro do teatro eu comecei a descobrir como que é a preparação do ator, né? Então eu descobri que na preparação do ator a gente tem que fazer uma gênese do personagem, o laboratório. Primeiro que a gente chega aqui, a gente começa a fazer uma leitura de mesa, né? Que é para poder começar a construir os personagens. E o mais legal é que a gente trabalha com literatura brasileira. Então, além da gente ter que estudar muito, a gente entrega para os alunos um material riquíssimo. E aí, então, eu comecei a trabalhar com essa parte da preparação. Como que é a preparação de um ator antes de entrar em cena, né? E aí a gente começa a perceber, tem um diretor que acho que se chama Peter Brook, e ele fala assim que o ator ele é o ser que observa. Então, a gente observa, imita e faz uma caricatura daquele personagem, né? Isso faz muito parte da nossa preparação, porque o que é fazer uma caricatura? Caricatura a gente faz o tempo inteiro no nosso dia a dia, né? A gente está na escola, a gente imita um professor tal, ou a gente olha na rua uma pessoa andando e a gente imita, a gente quer imitar um velhinho. Como que é imitar um velhinho? Todo mundo vai encurvar, vai fazer a bengalinha ali do velho, porque isso é uma caricatura, quando a gente exagera. E aí, a gente aprendendo a fazer a caricatura, a gente vai colocando as nuances no personagem. Bigato, posso aproveitar de te fazer uma pergunta? Você Claro. está falando da representação. Para você, o que seria a diferença da representação para a interpretação? Porque você está dizendo que você observa, né, os personagens na rua e você coloca eles no palco. E quando você coloca aquilo que tem dentro de você nesse personagem, que eu chamaria da interpretação, que só você sabe fazer, porque dentro de você tem vários personagens, você coloca aquilo que você não viu também. O que você acha a diferença da representação e a interpretação? Então, eu acho que a representação, acho que é mais fácil da gente fazer, porque é exatamente isso. A gente observa e faz uma caricatura. E é uma coisa que todo mundo consegue fazer. A interpretação, acho que vem muito de encontro com a vocação. Porque o ator, ele tem como que eu posso dizer? Um dom que eu acho que muitas pessoas, nem todo mundo tem. Que é o dom da empatia. Então, a gente observa e você tem que ter aquela empatia de você olhar aquela pessoa e representar ela da maneira que ela é, sem nenhum dogma ou artifício social. Então, dentro da nossa vida, a gente representa vários personagens no nosso dia a dia. E a interpretação, acho que é muito individual, né? A gente observa, a gente faz a representação, mas a nossa interpretação, acho que é uma coisa que vem de dentro, né? É uma coisa que o diretor Jefferson sempre fala, é a gente acreditar o suficiente no nosso personagem. Quando a gente acredita, como uma criança acredita na brincadeira dela, a gente consegue interpretar. E aí a gente consegue interpretar o que a gente quiser. Ô Bigato, você também dá aula de teatro na companhia? Sim, dou aula para crianças, dou aula para adultos. Eu comecei a dar aula, se eu não me engano, acho que em 2017. Foi a minha primeira turma em 2017, estava super nervosa para dar aula. E hoje em dia eu consigo desenvolver bem as turmas e é muito legal ver as diferenças e as nuances de cada turma, né? A diferença entre o público infantil e o público adulto. A diferença o que eu percebo muito é que às vezes o adulto ele se limita muito quando ele vai representar um personagem. Já a criança não, ela embarca naquilo e é muito gostoso a gente brincar com essas turmas. Durante o curso tem a formatura dos alunos, não é Sim. isso? E você dirige eles para um espetáculo? Sim. Como que é essa relação de liderança como diretora? Porque ali você é diretora deles. Como que é esse processo? Então, às vezes eu fico na dúvida se é mais difícil interpretar ou dirigir, né? Porque dirigir, a gente quer que o ator faça aquilo que a gente imagina. Qual que é o processo de direção? Direção, a gente espera que o ator ele vá propor alguma coisa.
Então, ele propondo, a gente só vai lapidando aquilo que está em excesso, né? A gente fala, olha, isso aqui ficou legal, deixa, isso aqui não, tira. Agora, quando vem do cru, vem do zero, a gente tem que construir tudo aquilo. E aí você colocar o que você imagina para o ator é um pouco difícil. Para o ator é difícil você fazer o que o diretor te manda, e na direção é você propor aquilo para o ator. Mas dentro das aulas isso é muito gostoso, porque a gente vai construindo. Primeiro a gente tem os nossos exercícios teatrais, que são os jogos teatrais. Eu trabalho muito com improviso com eles, trabalho muito improviso, justamente para isso, para na hora da direção, durante as aulas a gente tem o processo de direção e tal, mas aí no momento do espetáculo eu não posso estar ali no palco com eles, né? Então qualquer coisinha que acontecer, eles têm que saber improvisar. E o mercado de trabalho? Quando você está preparando um espetáculo da companhia, você apresenta... Onde que é feito as apresentações? Mercado de trabalho, então, isso é um assunto que... Quando você se torna ator, se forma ator, a sua maior preocupação é o mercado de trabalho. E a vantagem da companhia Letra Jovem é que a gente trabalha com literatura brasileira, a gente trabalha com obras sobre a literatura brasileira e a gente leva os nossos espetáculos para ensino médio, para as escolas, né? Em geral, o ensino médio. Então, em relação ao mercado de trabalho, o diretor, ele vende os espetáculos, o diretor, ele também é produtor, então ele vende os espetáculos, ele comunica a gente, olha, vendi para tal lugar. E aí, a nossa vantagem é que a gente tem muitas produções, acho que já tem mais de 30, se eu não me engano, produções. 34 produções, é muita coisa. Agora, você estava falando de literatura brasileira, portuguesa, africana, mayombe africana. Exatamente. Literatura portuguesa, Alto do Barco do Inferno. Exatamente. E é muito gostoso, né, a gente ver que a nossa relação com a literatura brasileira e com o aluno que está assistindo a gente é a gente tirar a obra do livro, colocar no palco. É como se a gente estivesse aproximando a mão de quem escreve dos olhos de quem lê, né, e diz, estou aqui. E o mais legal são os alunos, o que a gente recebe depois são os alunos que assistem os espetáculos e aí, através dos espetáculos, eles pegam aquele interesse em ler o livro. Porque a gente sabe que a maioria do nosso público é aquela galera que não quer ler o livro, ela vai procurar um filme ou vai ao teatro. Mas aí, quando ela se encanta com o teatro, ela tem um interesse em ler o livro. Eu acho que isso é o mais interessante do Letra Jovem. E uma das coisas legais também do Letra Jovem é que a gente leva os nossos próprios equipamentos, né? Então, quando a gente está num teatro que tem iluminação, sonoplastia, ótimo, a gente usa o recurso que tem no teatro. Só que quando não tem, a gente leva os nossos próprios equipamentos de som, de iluminação, a gente consegue apresentar em qualquer lugar. A gente já apresentou em pátio de escola, em quadra, e com os nossos próprios equipamentos, sem perder a qualidade. Então, acho que isso é uma das vantagens do Letra Jovem, né? E outra coisa que é muito legal também é que a gente consegue se adaptar em qualquer ambiente, né? E mesmo assim, sem perder a qualidade. Eu sou Raquel Marroco, sou atriz, faço produção, trabalho com comunicação, adoro, amo. Eu cheguei na companhia há 2 anos, né? Mais ou menos há uns 2 anos. Nossa, passa rápido. E quando eu entrei foi tudo muito novo para mim, porque eu fiz algumas peças de teatro, mas eu estava mais acostumada a fazer teste de publicidade, TV, algumas coisas de TV, essas coisas. Eu fazia um tempão que eu estava afastada do teatro. E quando eu cheguei aqui e vi de novo o palco, foi maravilhoso. Raquel, esse trabalho de ir para as escolas, fazer espetáculo, você chegou a fazer alguma apresentação? Quando eu entrei, na verdade, não cheguei aí na escola, né? Porque quando eu entrei foi justamente na pandemia.
E eu ensaiei, fui convidada para fazer 2 peças, eu estou no elenco de Romanceiro da Inconfidência em 9 noites. Só que, bem na minha vez, chegou a pandemia, né, que são 2 anos de pandemia. Mas eu tive a oportunidade de estrear no modo online na Faculdade AMB Morumbi, foi sensacional. Não, na verdade, teve o Teatro do Drive-In, que eu fiz como produtora, que a gente fez o Pequeno Príncipe, foi maravilhoso, foi diferente. Sistema Drive-In? Sistema Drive-In no ônibus, foi sensacional, foi uma coisa assim, a gente estava morrendo de medo e foi muito legal, porque... Mas como que foi esse ônibus? Como assim um ônibus? Era um ônibus, né, que abria a lateral e se transformava num palco. Por quê? Veio a pandemia, começou o desespero entre nós, né? E agora? O que vai rolar? A gente vai ficar sem trabalho, meu Deus, o que vai acontecer? E daí rolou essa ideia de fazer no Drive-In. Acho que nós fomos a primeira companhia de teatro, foi bem no começo. A gente, vamos com tudo. E a gente fez a apresentação no Ilha de Capri, em São Bernardo. E foi sensacional. As crianças ficavam no vidro do carro, assim, saía na janela e ficavam... Ai, e batendo palma era buzinava, foi incrível. Foi uma experiência bem diferente, né? Porque a gente está acostumado a plateia aplaudiu, dentro do carro não dá. E a gente, exatamente, e a gente sentia assim, ai meu Deus, se ninguém aplaudir, a gente não vai saber se estão gostando, se não estão, mas só que não, o pessoal buzinava, dava farol, foi incrível, foi uma das experiências assim que eu jamais vou esquecer. E aí eu fui convidada para fazer Romanceiro em 9 noites, só que bem na pandemia a gente acabou estreando de modo online, que foi bem diferente e muito legal também. Que peça é essa, Romanceiro? Romanceiro é sobre a história do Tiradentes, né, da Inconfidência Mineira, Cecília Meirelles que escreveu. E tá linda o espetáculo. E o 9 noites? 9 noites é uma história que fala um pouco sobre depressão, aborda esse tema, a história de um... Quem escreveu 9 noites, você lembra? Bernardo Carvalho. Sim. E... Esse espetáculo você chegou a apresentar? Sim, também, lá na Faculdade AMB Morumbi, no modo online, foi muito bacana também, a gente se emociona, né, quando tá em cima do palco, e essa peça, ela não é triste, ela é sobre a atualidade, né, e a gente até comenta que na pandemia muitas pessoas aumentaram a crise de ansiedade, depressão, e como lidar, né, inclusive a gente fala que sempre procurar ajuda. No final da peça melhor eu não dar o spoiler, mas é boa, vale a pena para quem não assistiu ainda assistir. Quando a companhia leva um espetáculo para dentro de uma escola, você acha que se o espetáculo é bem sucedido, ele consegue ser feito em outras escolas? Existe uma indicação para a peça ser apresentada em outros lugares? Simplesmente, Romanceiro da Inconfidência, a gente fez uma apresentação lá na Faculdade AMB Morumbi, no teatro. A gente não esperava que ia ser essa repercussão. Os alunos começaram a interagir, procuraram a gente nas redes sociais, no Instagram, e começaram a falar, a gente foi assistir achando que ia ser uma coisa chata, por ser uma obra de vestibular, não sei o quê. Isso são palavras dos alunos, tá? E a gente se surpreendeu, deu vontade de ler o livro. E isso é bacana para nós, né? Porque o que aconteceu, Raquel, foi na verdade a Faculdade AMB Morumbi gravou e exibiu para os alunos. Isso. E aí as escolas assistiram e procuraram nas redes sociais. A Faculdade AMB Morumbi gravou os espetáculos e passou para os alunos, né? E os alunos amaram. E como a gente fala no final, né, CIA de Teatro Letra Jovem, tal, o pessoal entrou nas redes e enlouqueceu, né? Começou a mandar mensagem para ele, nossa, que da hora, começou a fazer vários elogios. Isso pra gente é o que vale a pena, né? É o que vale a pena para nós. É maravilhoso ter esse feedback. E o que é legal também é que eles que não gostam, né, de ler muito, isso é um incentivo para quem não gosta de ler, assiste o espetáculo e fica com aquela curiosidade para ler a obra. Fala, Magrão! Eu estou aqui no Teatro Arca de Noé com a nossa futura atriz Amandinha, que logo já está pegando um personagem aqui da Companhia de Teatro Letra Jovem. Nós estamos aqui no Quartel General
que é o Teatro Arca de Noé. Esse aqui é uma réplica da Mercedes de 1929, chamado Gazelle. Fizeram 114 cópias em Minas Gerais, Contagem. E aqui esse espaço, a Arca de Noé, onde a gente faz os nossos ensaios, a gente faz os nossos espetáculos, as aulas de teatro acontecem aqui. E em breve nós estaremos saindo desse espaço. Aqui nós estamos hoje num terreno público da prefeitura, a gente dá contrapartida por estarmos aqui, mas a gente está se mudando para outro espaço que fica aqui próximo, que vai ser muito legal, que a gente vai ter muita autonomia e a gente vai produzir vários outros espetáculos. Nós temos hoje 34 produções, temos vários figurinos, vários cenários. E os alunos de teatro aqui da Arca de Noé têm a possibilidade de trabalhar nos espetáculos. Companhia de Teatro Letra Jovem existe há 28 anos. Começou com espetáculo solo e hoje nós temos 34 produções. E a gente apresenta as peças dentro das escolas. A gente faz espetáculo onde tem auditório, mas se não tiver auditório a gente faz no pátio, na quadra. Como a professora Ana Paula Bigato estava dizendo, que também é atriz, a gente leva os nossos refletores, máquina de fumaça, estrobo, estrutura de coxia e a gente faz o nosso circo, a gente monta num espaço que é dentro das escolas. É assim que a gente vive. E convido a todos, assim como a Amanda, nossa futura atriz. Amanda, você consegue ver ali, ó? Tá vendo? O que você acha de atuar na companhia? Você acha que é interessante atuar como atriz? O que você quer ser quando crescer? Médica. Você vai fazer um personagem de médico ou você vai ser médica de verdade? Médica de verdade. Perdemos uma atriz. Eu tô achando que ela entra pra companhia, já perdi uma atriz já. Ela quer ser médica, mas é muito bom ser médico, né? Que bom, que bom. Gente, eu convido vocês a conhecerem as nossas redes sociais, CIA de Teatro Letra Jovem e Viver de Espetáculos. Nos acompanhem, porque a gente sempre fala do fazer teatral. Obrigado e um beijo para todos.